Pegue a sua Bíblia, abra comigo, por favor, você que trouxe. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 11. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo, ele vai se identificar como o encarcerado de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho. O Evangelho trouxe para a vida dele muita perseguição, muitas dificuldades. E isso vai trazer também sobre a pessoa dele uma grande rejeição, ao ponto de algumas pessoas sentirem vergonha do apóstolo Paulo. As pessoas vão sentir vergonha dele. Mesmo assim, enfrentando essas dificuldades, ele não vai deixar de pregar a verdade. Ele vai continuar perseverando firme na verdade. As pessoas tinham vergonha do apóstolo Paulo, e ele passou grandes lutas. Porém, ele podia dizer que era um soldado de Cristo, um verdadeiro servo de Deus. E aqui ele vai escrever na sua carta a Timóteo, no versículo 11, algumas verdades importantes acerca de Deus. Ele vai dizer assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. São essas 4 verdades que o apóstolo Paulo ele vai falar. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouco nessa noite. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Se morrermos com Ele, viveremos. Se sofrermos, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele é fiel. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra maravilhosa. Que o Senhor venha abençoar a cada vida que está aqui de uma maneira muito especial. No nome de Jesus, assim seja. Amém, Jesus, e graças a Deus. Fala conosco através da Tua santa palavra. Amém e amém. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Se morrermos com Ele viveremos. Quando decidimos viver para Cristo, nós vamos experimentar a morte, que é a morte para o mundo, é a morte para as coisas relacionadas aos prazeres da carne, é a morte para as distrações, é a morte para o pecado. E todos os dias tomamos essa decisão. Tem uma jovem que entrou em contato conosco. Ela se afastou da igreja. E ela teve a oportunidade de servir a Deus, pois a sua mãe a levava para a igreja quando ela era criança. Mas quando ela se tornou maior de idade, ela decidiu abandonar a igreja e ela se envolveu com muitas coisas
erradas, ela bebe, ela tem práticas imorais. É uma jovem muito bonita. E por esses dias ela ligou para a gente e disse assim: olha, eu sofri um acidente. Ela tinha saído de casa aquele dia, ela estava alcoolizada e ela subiu em uma caminhonete, aquela parte de trás da caminhonete. E quando o motorista fez uma curva, eles estavam vindo de uma festa, ela caiu da caçamba da caminhonete e se ralou inteira, ficou toda machucada. E ela ligou para a gente dizendo o que tinha acontecido. E a gente disse para ela assim: por que você não vai a uma igreja? E ela disse: não vou a igreja nenhuma, porque a igreja que é perto de casa tem pouca gente, e a outra igreja eu não gosto, e a outra igreja fica muito longe. E a mãe dela contando, porque a mãe dela serve a Deus, que quando ela entra dentro de casa, ela sente aquele cheiro forte de bebida. Aquela mãe fica muito triste, mas aquela mãe não pode fazer outra coisa senão orar. Para servir a Deus, devemos morrer para essas coisas. Não podemos servir a Deus alcoolizados, não podemos servir a Deus usando drogas, não podemos servir a Deus se prostituindo, não podemos servir a Deus enganando as pessoas. Existem pessoas que servem a Deus de verdade. Estas não enganam ninguém, são pessoas honestas, são pessoas decentes, porque elas morreram para o pecado, elas morreram para o mundo, e elas colocaram Deus em primeiro lugar. E quem colocar Deus em primeiro lugar, certamente viverá. A outra palavra que nós lemos aqui é essa: se sofrermos, também com Ele reinaremos. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito. Ele foi preso e ele enfrentou muitas lutas ao longo da sua caminhada com Cristo. Ninguém pode se comparar vivendo para Deus hoje com o sofrimento que ele sofreu. Ninguém pode se comparar. Mas todos nós, no momento em que decidimos caminhar com o Senhor, iremos sofrer também. Em alguma área de nossa vida nós iremos sofrer. O apóstolo Paulo vai dizer que muita gente tinha vergonha dele. Tinha vergonha porque ele era um prisioneiro. Ser um apóstolo do Senhor Jesus não tornou Paulo alguém popular. As pessoas tinham vergonha de Paulo. As pessoas olhavam para Paulo e não queriam se associar a ele. Não queriam estar junto dele, ouvindo a palavra dele, porque olhava para ele e via um homem preso, um homem perseguido, um homem cheio de cicatrizes, um homem que sofria. Mas aquele que sofre com o Senhor, depois irá reinar com o Senhor. A palavra de Deus hoje não é mais tão popular. As pessoas estão procurando outras coisas. Deus não é popular nas redes sociais. Se você coloca uma mensagem de Deus no Facebook ou no YouTube, na internet, poucas pessoas observam aquela mensagem, poucas pessoas abrem aquele vídeo de pregação, poucas pessoas leem o versículo, pouca gente quer saber das coisas de Deus. Mas se você coloca uma foto na praia, ou se você for a um restaurante e colocar a foto daquele churrasco, e colocar ali fotos de pessoas bonitas ou um vídeo de uma festa, então você vai ver muita gente curtindo e visualizando.
Certa vez eu vi um vídeo de uma mulher que estava muito triste, pois ela tinha um sério problema nas costas. Ela dizia que as suas costas estavam doendo tanto que para colocar a roupa, ela pedia para a neta colocar a roupa até aqui à altura do seu joelho. E ela dizia: põe aqui para a vovó a roupa, para eu poder me vestir. Colocava até aqui à altura do joelho. Mas teve uma festa de aniversário e ela foi convidada, e mesmo com aquela dor nas costas, ela se arrumou, colocou a sua melhor roupa, colocou a maquiagem e foi correndo para a festa. E quando tocou aquele forró, quando tocou aquela música, aquela mulher se esqueceu das dores nas costas e quebrava e balançava o esqueleto, e balançava as cadeiras. Se é que você está me entendendo. Ela era a mulher mais animada, e cada vez mais chegava gente naquela festa. Agora eu fico imaginando se alguém dissesse para aquela mulher assim: vamos para o culto. Ela ia dizer: eu não posso porque eu estou com dores nas costas. Mas quando diz vamos para a festa, a pessoa vai. Ela não mede esforços, ela está em todas. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Sofrer com Deus é você chamar os parentes para a igreja, eles nunca vêm. Eu sei o que é isso. Quando eu me converti, o meu maior sonho era ver o meu pai e minha mãe na igreja. Tudo que era campanha, eu dizia: meu Deus, salva a minha família. Meu Deus, salva os meus pais. Eles eram separados, e eu dizia: meu Deus, salva eles e também restaura o casamento dos meus pais. E se passou muito tempo, e passou 1 ano, 2 anos, se passou tanto tempo, e até hoje eu estou pedindo a Deus para Deus salvar a minha família. O meu pai, Deus já salvou. Não foi do jeito que eu queria, nem do jeito que eu imaginava. Ele se converteu no último minuto de vida e foi salvo para a glória de Deus. Mas foi um sofrimento muito grande. E nós que somos chamados para servir a Deus, vamos sofrer. Nós não vamos ser os mais populares, os mais bem recebidos, os mais amados da família, não. Muitas vezes as pessoas vão até ter vergonha da nossa fé, porque tudo que está relacionado hoje à palavra de Deus causa desconforto nas pessoas. Você vai para um ambiente de trabalho e alguém descobre que você é crente. As pessoas olham para você assim: eita, esse aí é aquele crente daquela igreja lá. É aquela pessoa assim que só fala de igreja, só fala de Deus, não fala nenhuma fofoca, nenhuma imoralidade. Essa pessoa não entra nas nossas conversas, não conta piada suja, não gosta das coisas erradas. Se tiver uma coisa errada naquele ambiente, você já não vai participar, porque a pessoa sabe que você não é de mentira, que você não é de enganar ninguém, que você não é de falsidade. Então você já é aquela pessoa que fica de lado, é aquela pessoa que vai sofrer um certo preconceito, vai ficar de lado. E é sempre assim. A pessoa que decide andar com o Senhor Jesus, ela vai enfrentar esse tipo de situação. Mas a palavra do Senhor diz que se sofremos com Ele, é certo que também reinaremos com Ele, no nome de Jesus. Um dia a gente sofre, mas um dia esse sofrimento acabará. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu irei receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem reservado a mim e a todos que amam a sua vida. E esse somos nós. A terceira verdade que Paulo vai dizer aqui, na palavra do Senhor,
Se o negarmos, também ele nos negará. A terceira verdade: se morrermos, viveremos, se sofrermos, reinaremos, mas se negarmos, ele nos negará. A pior coisa que tem é a pessoa fazer parte da igreja e depois se afastar da igreja. É melhor a pessoa nunca entrar na igreja do que começar e depois desviar da igreja. É a pior coisa. E você sabe por quê? Porque Satanás, ele é o primeiro desviado. Ele é o desviado incorrigível. Porque Satanás um dia já serviu a Deus, mas ele negou a Deus. E ele tem prazer não nas pessoas que são lá do mundo, ele tem prazer em tirar a pessoa de dentro da igreja. Quando nós decidimos andar com Deus, Deus espera que venhamos estar com Ele até o fim. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Muitas pessoas começam caminhando para a casa de Deus, conhecem a palavra de Deus, louvam a Deus, pregam a palavra, servem ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor com os nossos dons. Aí depois o que a pessoa faz? Ela nega ao Senhor. Aquele dom que a pessoa recebe na igreja, ela vai usar os dons para tocar, se é o louvor, para cantar, para tocar o instrumento, aí vai lá para o mundo. Ela negou a Jesus. Aquela capacidade que Deus deu, ela usa para o mundo. Ela negou ao Senhor. E se nós o negarmos, Ele também irá nos negar. Aí a pessoa, para poder dar uma de bacana, alguém pergunta: você é da igreja? Ah, sou da igreja não. Tinha uma mulher que ia na nossa igreja, na cidade de Quipapá, ela ia sempre. E uma vez, a gente indo para Garanhuns, porque a igreja que a gente ia era lá em Garanhuns, era uma sede que tinha lá do ministério, toda semana a gente ia. Íamos de van. A minha esposa e eu entramos na van, ficamos nos bancos de trás. Aí aquela mulher, ela não viu a gente, ela entrou e ficou no banco da frente com uma outra mulher, uma comadre dela. E a comadre olhou para ela e disse assim para ela: ô Maria, eu estou sabendo que você agora é crente, você é da igreja. E a gente estava no fundo, ela não viu a gente. Estou sabendo que você está na igreja evangélica, virou crente. Aí ela disse assim, a Maria disse assim, ela ia na igreja e era da igreja. Ela disse: eu? Indo na igreja evangélica? Eu não. Eu fui lá uma vez só. Eu, crente? De jeito nenhum. E nós estávamos ouvindo tudo. Quando a pessoa faz isso, mais do que o pastor, Deus está vendo. E naquele momento que ela negou a Deus, ela também será negada. Nós nunca podemos dizer assim: não somos da igreja, ou não somos cristãos, não somos de Deus. Nós temos que ter orgulho de dizer: nós somos crentes em Cristo Jesus. Somos irmãos e irmãs e temos muito orgulho de servir a Deus nessa terra. E por último, mas não menos importante, a palavra do Senhor diz: se formos infiel, Ele permanecerá fiel. Ou seja, podemos um dia nos afastar, ou deixar de fazer a sua vontade, ou tropeçar, mas Ele permanece fiel.
Ele sempre vai cumprir a parte dele no acordo. Deus sempre cumpre a parte dele. A gente pode deixar de cumprir a nossa parte, mas Deus vai sempre ser fiel naquilo que Ele realiza em nossas vidas. A pessoa pode ser infiel e tropeçar, mas Deus permanece fiel. Quando a pessoa se voltar para o Senhor e se arrepender, Ele vai continuar fiel, porque essa é a sua natureza. Fique de pé, por favor, e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer essas 4 coisas. Se com Ele morrer, por Ele morrermos, iremos viver. Se por Ele a gente vier sofrer, reinaremos. Porém, se negarmos a Ele, Ele nos negará. E se quebrarmos a nossa parte, se formos infiéis, Ele será sempre fiel, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai concluir aqui no finalzinho da carta de Timóteo. Ele vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Nós amamos a vida do Senhor mais do que qualquer outra coisa. E quando vemos todas essas coisas acontecerem, a falta de amor ao próximo, a maldade que há no mundo, as pessoas tirando a vida de outras pessoas por motivo banal. Eu vi uma notícia hoje pela manhã, minha esposa me mostrou. Um homem estava recebendo a CELP em frente à sua casa para cortar a sua luz, e ali ele chegou para os homens que estavam trabalhando ali, os funcionários da CELP, e discutiu com eles, dizendo: não é para cortar minha luz. E eles dizendo: estamos aqui fazendo o nosso trabalho. E quando ele subiu para cortar a luz, que cortou a luz, o homem puxou uma arma e atirou e matou uma pessoa inocente. E aquele homem caiu sem vida, com a farda da CELP do lado do carro da CELP, e o homem que matou fugiu. Matou só porque o trabalhador foi cortar a sua luz. Ele não é culpado, ele estava trabalhando. O outro foi fazer uma denúncia contra o prefeito da cidade. Ele queria ser vereador da cidade. O irmão do prefeito veio, tomou o celular da mão dele. Quando ele foi lá na prefeitura buscar o celular de volta, reaver o patrimônio que era dele, já foi sendo recebido a bala. E um homem jovem, bonito até, perdeu a vida por causa de um celular. As pessoas ficam se matando por causa de briga de trânsito, briga de vizinho. É a falta de amor no coração dos homens. E isso vai só se agravando. Você vê que as notícias ruins vão só se multiplicando. E aquela tragédia da semana passada, as pessoas já não falam mais essa semana, porque já tem outras coisas acontecendo. É a maldade no mundo. E nós devemos pedir a Deus para Deus guardar os nossos, guardar a nossa família, guardar as pessoas que amamos. Porque a maldade no mundo é muito grande. E isso é o fim dos tempos. Porém, o Senhor Jesus, ele vai dizer para o apóstolo Paulo vai dizer para ele: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos
os que amarem a sua vinda, porque a vitória do crente não é aqui, é na vinda do Senhor. Amém? Vamos reinar com Ele, não é agora, é na volta de Jesus. A nossa vida é lá no futuro, não é agora. Por enquanto, a gente vai sofrer, não como um malfeitor, não é esse tipo de sofrimento. Vamos sofrer como servos de Deus. Porque há uma diferença entre você sofrer porque você está pagando por uma maldade que você fez, e outra coisa é você sofrer pois você está fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos lutar o bom combate e sairemos vencedores no nome de Jesus. Eu estava meditando na palavra de Deus e ela falou fortemente ao meu coração assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não é verdade? Na hora que você colocou a mão no arado, você tem que ficar firme até a volta de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz e pedimos a Tua bênção sobre cada vida que está nos acompanhando, seja aqui na igreja, seja pela internet. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que essas 4 verdades espirituais venham se cumprir em nossas vidas. Se morrermos, viveremos. Se sofrermos, reinaremos. Se o negarmos, o Senhor também nos negará. Mas se formos infiéis, temos a certeza, mesmo assim, o Senhor sempre será fiel. E aquele que buscar o Senhor terá a vida eterna no nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda mais ao Senhor Jesus. Graças a Deus.